Auxilia, ilumina cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, para que possa receber todo o conhecimento necessário, não só à mente, mas ao corpo e à alma. Ilumine todos que estão em casa e recebam também com muito amor toda a energia do nosso querido Centro Espírita, simplesmente. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Gente, está. Cadê a questão? É, a gente está no capítulo que fala sobre a emancipação da alma, né? E na questão. Acabei não marcando aqui, mas. Começa o item 6, êxtase. No item anterior, dentro desse capítulo, 439. 439. Nas questões do item anterior, eles falaram bastante sobre sonambulismo, né? E aí a gente discutiu sobre isso. Agora, aqui, na questão 439, ele deu como título desse item êxtase. E aí, a pergunta que Kardec fez aos espíritos foi: qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? E aí os espíritos responderam: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. Estático é aquele que está em êxtase, tá? Então, eles foram muito sucintos nessa resposta. Eu entendo que a gente possa ir na seguinte, que acho que vai ser mais compreensível. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? E eles responderam: sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Então, eu só fazer uma intervenção aqui e lembrar o seguinte: a gente sabe que manifestações de o que nós espíritas chamamos de mediunidade, né, elas não são exclusivas dos espíritas. Isso já existe desde que o mundo é mundo, porque é uma coisa própria do ser humano, né? Então, a gente tem uma alma, um espírito que anima este corpo, e a gente sabe que há possibilidade de contato entre o nosso mundo material e o mundo em outro plano. E assim como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, existem muitos mundos, e cada mundo vai ter as suas características próprias, né? E a gente aqui está neste mundo com essas características todas, porém, nós somos todos espíritos, só que com esta configuração orgânica. E acontece que, de acordo com o nosso projeto evolutivo, com a nossa evolução, nós vamos ascendendo, nós vamos melhorando o nosso, como se fosse eu posso imaginar uma pedra preciosa, que quando você pega, ela é bruta, e de acordo com a lapidação,
que vai sendo feita, vai surgindo o brilho que existe. E nós, né, numa analogia bem simples, tá? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser algo pertinente. Então, a gente sabe que as religiões, elas foram todas estruturadas por nós, homens e mulheres, homens como humanidade, nós humanos. E cada uma tem a sua forma de se organizar, tem a sua estrutura. O que não quer dizer que as pessoas são sempre as pessoas, dentro de cada uma delas, só estão dentro de um sistema, cada um elaborado de um jeito. Portanto, a questão de as pessoas terem contato com o plano espiritual, com outras dimensões, é própria do ser humano. Tudo isso quero dizer no seguinte sentido: a gente sabe, muitos de nós aqui somos oriundos da fé católica, né? A Igreja Católica foi criada assim, que era mais hegemônica até há tantos séculos, foi aí. E a gente, bom, incrivelmente todos vocês, mas eu ouvi falar de os êxtases de alguns santos, não é? Então, êxtase de Santa Teresinha, êxtase de não sei o quê, entrou em êxtase, entrou num estado alterado de consciência. Transe. Um transe, que pode ser chamado de um transe, né? Então, é isso que a Adriana disse, um transe. Na nossa linguagem espírita, a gente chamaria de um transe. A Igreja Católica chama-se de êxtase. E aqui, como a gente já tinha conversado e aprendido nas questões anteriores, o sonambulismo é uma forma de manifestação de mediunidade. E aqui o Kardec foi perguntar, mas espera aí, mas existe diferença entre o sonambulismo quando a pessoa, né, se levanta, está dormindo, mas ela se levanta e age como um robô, ela não tem conhecimento daquilo que está ao redor, e é o espírito que está utilizando o próprio corpo no qual ele está encarnado, só que num estado alterado de consciência, num transe, de modo que ele, acordado, ele não vai se lembrar do que ele fez. Então, ele está sonambúlico, então está num outro estado. E o que foi perguntado aqui foi isso. Qual a diferença, então, entre o sonambulismo e o êxtase? E aí, aquele que está sob este transe chamado êxtase é o estático. E os espíritos dizem, então, que ele, quando ele está nesse estado alterado, nesse transe, ele tem sim acesso a um mundo superior. E a gente sabe pela história, por exemplo, de Santa Teresinha, que acessou o mundo perfeito. É isso. Teve acesso a um plano onde os espíritos estão num patamar de desenvolvimento superior, sente aquela felicidade por presenciar aquilo, e inclusive desejaria estar, né, naquela condição, e ela entra neste estado alterado. Esse foi o meu entendimento. Alguém tem alguma observação? Em cima do que você já explicou, ficou claro que, então, isso Jesus nos legou na Bíblia, né? A casa de meu pai tem várias moradas. Então, são mundos. E quando aqui, na questão, fala de mundo superior, são mundos onde os espíritos que lá habitam estão num patamar de evolução um pouco superior ao nosso, que habitamos o planeta Terra, planeta de expiação e provas, né? Então, em êxtase, você tem contato com esses mundos superiores, né? E provavelmente a sensação deve ser muito boa, porque a energia é mais refinada, né? A própria evolução espiritual do lugar traz uma energia mais refinada e o contato, com certeza, é mais benéfico para alguém que esteja num patamar como nós estamos, num mundo, entre aspas, inferior a esses mundos considerados superiores. Repito, superiores por quê? Porque estão um grau um pouco mais elevados que a gente no processo de evolução espiritual, que é o caminho que todos os espíritos trilham, né? Lembrando da primeira resposta, né?
O êxtase é um sonambulismo mais apurado, porque a alma do estático é mais independente. Oi? Não, porque você falou que ela tem essa noção dos mundos superiores. Isso, Ela é ela mais tem essa independente possibilidade, né? Ela compreende, como está dizendo na resposta, compreende aquilo que ela está vendo que é uma felicidade dessas pessoas, mas obviamente ela, e aí por ver tudo isso, vai desejar estar, né? Quem não quer um lugar melhor? E aí o Kardec pergunta, que ele era muito detalhista e bem professoral mesmo, né? Fantástico. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém no instinto de conservação? Ou seja, será que quando uma pessoa entra em êxtase e tem acesso a esse mundo, ela não quer se conservar no mundo corpóreo? Ela realmente quer deixar esse mundo? E eles responderam: isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à terra. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Sim, ele pode morrer. E por isso é necessário chamá-lo, por meio de tudo o que pode prendê-lo a este mundo, e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Eu penso que essa resposta, ela traz para nós uma gama várias camadas para reflexão, né? No sentido mais específico daquilo que está sendo perguntado, daquela pessoa que tem essa possibilidade de, por meio de entrar neste transe, neste êxtase, e acessar uma visão de um mundo melhor, superior, um mundo onde ela poderia viver, e isso traz para ela um desejo tão grande de se desligar dessa nossa densidade aqui, de modo a que ela queira realmente romper com essa vida corpórea. Então, é uma possibilidade? É. Porém, o que os espíritos estão dizendo aqui, uma coisa que eles dizem, é que é necessário que essa pessoa seja chamada, não se deixe a pessoa, então vá, você quer ir, vá. Então, ela vai, de alguma forma, buscar se desembaraçar do corpo físico para acessar esse mundo que ela vislumbrou. Acontece que isso é o pior, porque justamente se ela se desembaraça do corpo por vontade própria, isso é o contrário do que ela desejaria, porque esta ação, sim, dificultaria a que ela acessasse esses mundos melhores, esse outro lugar. É interessante. Eu tive uma experiência, eu tinha uns 25 anos. Faz tempo. Faz 25 anos. Ontem. Uns 25 anos, mais ou menos. E eu fui levado para um plano. E a sensação daquele plano era muito boa. Era muito boa, assim. E aí, o rapaz me levou e falou assim, ó, agora precisamos voltar. Não, mas falei, muito bom aqui. Não, mas tem isso, tem aquilo, tem... E ele falou, não, você ainda não. Precisamos voltar. A volta, eu chorei tanto, 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 porque... E aí, quando eu acordei, eu continuei chorando. Porque a sensação de estar encarnado, ela foi muito triste, porque no sentido do que eu senti agora, até fiquei pensando, mas por que me ofereceram isso e Sou obrigada a voltar. me obrigaram a voltar? Então, assim, Acenaram com uma assim, não. E aí, nessa época, eu ainda tinha muito medo do desencarne.
poxa, tô pensando, tudo eu pensando, vou cair, bater a cabeça, não é? Então, assim, tudo voltava. E depois disso, hoje, poxa, se eu desencarnar, é lógico, você está certinho, né? Eu até posso ir para esse lugar. Mas a volta, ela é muito difícil. Nós vivemos no planeta, nessa nossa sintonia, né? Ela é densa, mas ao mesmo tempo, isso dá ferramenta para que possamos ter fé, e principalmente por um mundo melhor. Ah, mas tem que desencarnar para ter um mundo melhor? Não, aí não, né? Ah, desencarne coletivo, aí não dá. E muitas situações acontecem desses desencarnes coletivos. Seitas fazem isso. Olha, agora passou um cometa, ele vai levar, vamos levar para um planeta, todo mundo vai ser feliz. Então, isso acontecia bastante. Só que o que aconteceu nessa situação, para mim, no sentido de experiência, sim, poxa, te traz um preenchimento enorme. Mas, quando você volta, fica um vazio absurdo. E que, quando você acredita que tem vida após a morte, até o Eliezer fala assim, não é vida após a morte, é vida após a vida. Porque Outra forma de. é vida após a vida, porque existe vida. Ele falou isso para o Silvio Santos. O Silvio Santos perguntou para ele assim, você acredita de vida após a morte? Ele falou, Silvio, eu acredito em vida após a vida. Quanto é que é, Eliezer? Acho que O não doutor Eliezer Cerqueiramente foi um médico baiano e ele trabalhou com vários sensitivos no sentido que ele acreditava que pessoas esquizofrênicos, epiléticos, transtornos de pânico, essas pessoas eram sensitivas e com assim, Era um médium. médiums em desequilíbrios. E ele trabalhou, ele foi diretor de um lugar onde era um hospital psiquiátrico, e aí ele começou a observar fenômenos, né, de pessoas que tinham situações, até o primeiro fenômeno que ele observou foi uma médium e chegou para ele assim do nada e falou assim, olha, vai acontecer desastre, vai bater dois carros, vai acontecer, a primeira pessoa vai morrer, a segunda vai acontecer isso, a terceira você tem que operar dessa forma. De repente, a paciente virou e saiu andando, como ela fazia, e ele... Que louca, né? Daí a 10 minutos chegaram as pessoas que ele olhou e falou assim, essa vai morrer, ele morreu, a outra, aconteceu isso aqui, e ele não titubeou, ele operou como a médium falou que tinha que fazer. Então, e aí começou a explorar. E aí foi mais de 40 anos fazendo esse trabalho, né? Entre um processo de... sempre colocou que ele era um cientista. Ele buscava compreender o fenômeno mediúnico para que a pessoa pudesse melhorar. E eu fui um dos pacientes com a questão da epilepsia, ele me auxiliou a regular, compreender o processo e, principalmente, é, entrar e sair do transe. O meu êxtase não era tão agradável de se ver, né? Então, uma convulsão não é agradável. Mas é um estado de transe. Por isso que você disse que você tinha medo de morrer, porque cada vez que Justamente. tinha a crise, caía no chão, podia bater a cabeça. Daí... Justamente. Justamente. Então, assim, tudo isso, ele conseguiu. E ele fazia o trabalho, ele levava você, principalmente com o processo da musicoterapia, com o estado alterado, que leva ao estado alterado de consciência, com processos de captação, com processos... O que é captação? É o que nós fazemos quando vocês entram na sala, principalmente no trabalho de obsessão, que é captar aquilo que está próximo a você e dar a vazão. Então, trabalhar isso. O médium em descontrole, desregulado, ele pega essa energia ou, de alguma forma, ele vai levar para casa, vai ficar mal, traz sintomas. No meu caso, eu convulsionava. E
várias situações, que às vezes o próprio esquizofrênico, para ele, ficava conversando com outra pessoa que era real. Para ele era isso. Então, o Dr. Ele ajudava muitas pessoas que tinham esse desequilíbrio espiritual e emocional. Você estava falando com Uma pessoa. pessoal lá. Então, assim, é um equilíbrio entre o emocional, o físico e o espiritual. Tem, inclusive, a possibilidade de ser um desequilíbrio químico-físico também, porque nós somos regidos por uma química, né? Física, material. Então, quando você traz todo esse contexto, o Dr. Eliezer foi esse pesquisador, né? Tem os trabalhos dele, tem um livro publicado, ele coloca com várias vários livros, tem, se não me engano, acho que 8 livros aí publicados. A gente vai ganhar até alguns livros aí para fazer. O filho dele vai mandar um livro para nós. É para explorar. Porque tem muitos centros espíritas que estudam isso, né? Interessante. É bem legal. Então, e ele foi uma pessoa que trouxe aí. E dentro dessa situação, a exploração dentro do processo da mediunidade, mas não só o fenômeno, mas ele estudava a melhora do paciente. Não era só uma religião. Ele falava que não tinha religião. Não tinha religião, sim. Ele era batista. Então, Tá vendo? uma coisa que como ele explorava, né? Então, e tem vários casos dele. Então, assim, para mim, ele me ajudou a equilibrar a questão da minha mediunidade, da minha sensibilidade, das minhas emoções, para que eu não entrasse em transe toda hora, a todo minuto. Então, eu tinha, às vezes, 3 crises por dia. Então, assim, já tive várias paradas cardíacas, várias internações do UTI. Então, quando eu cheguei nele, estava num estado bem difícil. E consegui. Você tinha quantos anos, Adriano? Quando eu comecei lá, eu conheci ele, eu tinha 17 anos. Faz pronto. O Adriano teve várias experiências na própria clínica, né? No trabalho que o doutor Eliezer fazia. E já contou para nós alguns casos, né, Adriano, muito interessantes, de manifestações de um paciente da clínica chegar para ele e falar para ele dar um recado X. Então, essa foi fantástica. E ele chegou e deu recado para a mãe dele e tal, não sei o quê. Mas, enfim, só para a gente, né, contextualizar. E efetivamente comprovou que realmente existe a comunicação do plano astral com nós, com a gente, né? E existem aquelas pessoas que têm essa dificuldade de fazer essa mediação, por isso médiums. Só que a mediunidade é uma faculdade em que é necessário também que a gente, como encarnados, busque muito o equilíbrio. Então, a gente busca o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. E aí é isso que a gente sempre faz. Né? Fazer esses estudos, por exemplo, é uma forma de a gente buscar o nosso equilíbrio. E a gente vai se capacitando, vai se fortalecendo no entendimento, no mental, né? Para se sentir melhor no emocional, para poder também receber a ajuda espiritual, então entrar nesse equilíbrio espiritual que a gente sempre recebe mesmo, esse auxílio, como inclusive eu contei a historinha aqui no começo. Se vocês quiserem também, eu posso até colocar a palestra em que a Maísa contou essa história. Você pode até checar se eu contei direitinho. Eu posso colocar lá no grupo, porque, como eu falei aqui no começo, para quem não estava aqui no começo e para quem está em casa assistindo, depois eu coloco o vídeo. Basicamente, a ideia foi trazer a gente sempre busca o fortalecimento da nossa fé, da nossa crença, da nossa certeza de que nós estamos sempre cuidados. Nós temos sempre muito cuidado a partir do plano espiritual, né? Nós nunca estamos sós. Então, aquilo que está dizendo, fala, Nicola. Então, Chico Xavier, ele dizia que a mediunidade com Jesus, mediunidade com Jesus é a consciência de que nascemos com aquela característica mais indivíduo, ou algumas pessoas nascem mais altas, ou com uma voz assim,
uma afeição de jeito de outro, todos nós nascemos com mediunidade, mas alguns têm lá dentro da sua glândula pineal alguns cristais a mais que dão uma sensibilidade com o plano espiritual maior. Isso não é por acaso. Isso acontece para que aquela pessoa possa fazer o quê? Trabalhar. Usar essa mediunidade de acordo com os ensinamentos de Jesus, que podem ser resumidos em quê? Amar o próximo como a si mesmo. E o que é amar o próximo? Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, qualquer mediunidade adoecida é tratada com o trabalho ao próximo. Em qualquer religião, em qualquer lugar. O dar de si em prol da outra pessoa, ou procurar amar a outra pessoa, é um remédio para a educação mediúnica espetacular. Nos centros espíritas, a gente sabe dessa realidade e procura acolher as pessoas que têm essa sensibilidade. Para quê? Para que elas possam seguir Jesus. E dentro do centro, procurar tratar da sua mediunidade, fazendo o bem ao próximo. Essa característica é natural de todos nós, né? Agora, a gente tem que saber que ela nos foi dada, como a Sabrina disse, para trabalhar. Aliás, a Sabrina quer falar um pouquinho, né? Não. Na verdade, a única coisa que eu ia pontuar é que nessa parte da resposta, me veio muito a questão do não é um castigo à volta, mas sim a oportunidade da espiritualidade dizer, olha o que vai vir. Volta e faz a sua parte, porque Deus já fez a dele. Está tudo aqui. Você só precisa se conectar, fazer a sua parte, e esse lugar vai ser acessível. E aí, aquele outro ponto também então, se eu conseguir acessar, eu não quero mais voltar, e tentar deixar, isso é um problema, porque a partir do momento que você se desliga daquele corpo que você precisa, que nós todos precisamos, estamos aqui, porque precisamos. Muitas vezes, alguns espíritos, e aí já são exceção, eles estão aqui porque querem, mas aí já tem uma consciência maior. Mas a maioria de nós está aqui porque precisa. Então, quando a gente, por si, quer se desligar e ir, é como se a gente estivesse pulando etapa. E o desligar significa ir contra as leis de Deus. Uma vez que você esteja contra as leis divinas, você não está apto a acessar esse lugar. A bem da verdade é isso. É fácil. Pode, deixa eu só comentar uma coisa aqui. No lado da gente tem uma pessoa que trabalha na área da saúde. Tem duas. Tem duas? Tudo bem também. É uma saúde mental, né? Você trabalha na saúde física. O doutor Alexandre é cirurgião dentista. Já imaginaram quando todos os profissionais da área da saúde usarem os conhecimentos que têm a respeito da mediunidade para tratarem todos os seus pacientes? Já imaginaram? Que revolução! Não vai precisar nem ir para o mundo que você visitou. A Terra se transformará nesse mundo. Já imaginou quando você pega um canal ali, ó, danado? Eu ia falar isso. Então, toma. A ideia é boa, mas o motorzinho vai continuar existindo. É que é mais do que cirurgião dentista, é um cirurgião bucomaxilar. Né? Então, são cirurgias bem complexas. A Yara quer falar, né? Acho que ali perto da câmera pega, não precisa nem. Não, Qual foi o termo que você usou? Paralisação? Paralisação?
estático? Não é uma pergunta, acho que é mais uma colocação que me incomoda muito há décadas. Em coma, a pessoa está em coma, né? Antes era uma coisa mais leve. Agora as situações são postergadas por conta dos aparelhos, questões monetárias, quem é da saúde sabe, né? Cada lei, cada UTI, aquilo gera um valor, então vai se postergando, segurando. Isso é fato. E cada vez mais, né? Mesmo quando eu operei da outra vez, nossa, eu vi um senhor ali no final do corredor, eu falei, Jesus, que ele está fazendo aqui, pelo amor de Deus, alguém arranca tudo. Era pele e osso, e ele estava enfiado num cantinho, parecia que estava voando ali, só para girar louco, girar louco. Aí o indivíduo está em coma. Ele não pode se dar o direito de ir. Aí deixa eu ir embora, eu vou. Ele tem que acompanhar a ciência, mas aí não é ciência, né? Eu acho que é uma certa crueldade, né? Mas a vida é dele ou a vida é de Deus? Porque mesmo ele Aí Quem o eu? livre-arbítrio, o livre-arbítrio. Ele Mas escolhe. Então, vamos lá, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Presta aqui. Todos nós, ao reencarnarmos, temos como se fosse um contrato assinado com o nosso tempo, em que nós combinamos e pedimos. E nos é dada uma quantidade de fluido vital para esse tempo. Romper esse contrato pelo mau uso do seu livre-arbítrio, Suicídio. traz consequências. Mas acha mesmo que a ciência, você está dentro desse tempo que você tem que passar por isso? Uhum. Mas Por isso mais, não existe acaso, né? Não é dentro desse tempo. Nada por acaso. Quantas pessoas naquele período em que está ali em coma não conseguem Não são nem mais descobertas? Como não está mais lá? O espírito está vendo muitas vezes o corpo. O espírito está pensando, está raciocinando. Vamos lembrar, olha, ninguém fica em coma por acaso. Ninguém sofre por acaso. Pode haver muita maldade que causa o sofrimento, mas aquela pessoa que está passando por aquilo, por aquele sofrimento, ela não está sendo injustiçada. Pode haver injustiça, mas não há injustiçados. Porque Deus é justo e só permite que a gente passe por aquilo que for necessário para o nosso progresso. Eu vou dar um exemplo. E a pessoa que tem Alzheimer? Que fica inconsciente ali, às vezes décadas naquele corpo, presa naquele corpo. Aquilo tem um sentido também. Eu acho que é por causa, né? Na minha concepção, está tudo bem, não está bom. Deixa o pessoal esclarecer, talvez com outra abordagem. Baiana, só para complementar, o Nicolau já fez a abordagem. Essa visão que você colocou, que é a visão material, né? Você está postergando, você está mantendo o corpo vivo em função do lucro que você vai ter. Ela é respeitável, mas ela se aplica à questão de manter o corpo vivo. É o que o Nicolau disse, o espírito, tá? Quando chegar o momento de ele ir embora, não tem UTI, aparelho que vai segurá-lo. Então, se a vida é postergada, a vida do corpo físico é postergada, Exatamente. É o contrário. É isso. Mas eu a acho que vida... já foi, o espírito já foi, não tem mais. Não. Já se pegou. Quando o espírito vai, o corpo falece. Não tem isso. Quando se desliga o espírito do corpo, o corpo morreu. Não é possível o corpo sobreviver sem espírito, tá? Então é isso. Ele está passando por essa experiência porque é o aprendizado dele. É passar essa experiência, ficar esse tempo que ele vai ficar vivendo, o corpo vivendo por conta do aparelho, é a experiência que o espírito precisa passar. Quando chegar o momento e ele cumpriu essa missão, ele aprendeu, não tem aparelho que segure o corpo vivo. Que aí sim, o espírito é desligado e a morte do corpo vem como consequência desse desligamento. Agir. Qual complementar? Eu lembrei de um atendimento até que captou foi a Sabrina. Não era coma, que a pessoa estava doente, foi um senhor
e achou que não existia nada depois da morte, tomou uma quantidade de comprimidos X e foi internado. E ele não tinha se dado conta que ele tinha morrido. Então, assim, por algum motivo, ele ficou ali do lado do corpo, né? Entendeu? Inclusive, ele não saiu dali porque ele estava inconsciente. E aí a espiritualidade conseguiu jogar para alguém que veio para cá e a gente avisou. E aí ele falou, mas como assim? O que eu estou fazendo aqui? Ele falou, a gente está conversando, sinal que existe alguma coisa por fora. E aí, na hora, ele lembrou de tudo que tinha acontecido, assim, como se fosse um flashback, e aí já levaram ele para onde tinha que ser. Então, assim, você pode achar que não tem ninguém, que é o corpo está enganado, mas tem. Inclusive, dependendo do que a pessoa acredita, ou do estado de lucidez da pessoa, ela pode não se dar conta que morreu. Que é um ser E descrever exatamente, porque foi isso que aconteceu. Ele descrevia como se ele estivesse. Como você está agora? Cheio de aparelho. Tudo de gestão espelho. E depois ele se lembrou, nossa, mas essas flores aqui estão me espetando. Eu não gosto de flores, por que botaram flores? Eu sou alérgico a flores. E aí ele foi lembrando e falou assim, não, peraí, eu vi esse pessoal de branco, vou levar com eles. Ele pegou e foi junto. Vou... Yeah. Tem uma escritora espírita, ela já é falecida, chama Ivone do Amaral Pereira. Sim. E assim, ela tem muitos livros e ela se descreve como uma mãe suicida, né? E por conta disso, ela tinha afinidade com o espírito suicida. E ela escreveu um livro que é, assim, Um ícone. um ícone, tá? É um tratado sobre suicídio dentro do espiritismo, que chama Memórias de um Suicida. O livro é bom, eu recomendo. Assim, é bem bacana. Memórias de um suicídio. Memórias de um suicida. Memórias de um Suicida. E aí, ela diz tem uma passagem que eu acho que assim, que a explicação que é muito forte, né? Que ele fala assim, ó, todo mundo está encarnado porque assim, a gente tem doenças da alma a resolver, curar. E doença da alma é diferente de doença do corpo. Ela repercute no corpo, né? Mas é assim, ou é irritação excessiva, ou é egoísmo, ou é vaidade, né? Ou orgulho demais, né? Ou egoísmo. Né? Então, assim, coisas que geram esses maus do espírito que a gente vê hoje em dia, tanto assim, depressão, né? Essa tristeza, essa satisfação constante, né? Que, assim, que é tão comum. E o que ela fala? Assim, a gente tá encarnado para poder curar isso. A gente entra em contato um com o outro, passa por situações e sofre, que a gente não entende que existem formas de viver melhor. Quando a gente cansa de sofrer, tanto faz uma coisa errada e a gente tem as pessoas com que a gente convive respondem negativamente às nossas atitudes e a gente sofre por isso e a gente sempre acha que o problema é do outro, né? Porque assim, a gente age, as pessoas rebatem mal aquilo, não aceitam bem as nossas atitudes porque a gente está agindo mal, né? E a gente, quando cansa de sofrer, você começa a pensar, pô, será que não tem alguma coisa que eu possa fazer para poder viver melhor isso daqui, para poder incomodar menos, ou para, sobretudo, me sentir menos incomodado? Então, nesse sentido, a encarnação é o nosso remédio. E quem que ministra esse remédio para a gente? É Deus. Então, assim, a gente pediu para Deus. Aliás, assim, a maioria de nós pediu muito. Nós aqui pedimos para a gente se encontrar aqui nessa situação que está agora. E assim, muitos de nós nos perdemos pelo caminho. A gente chegou aqui porque estava machucado. Tá? Eu encontrei, acho que um frequentador aqui da casa. É engraçado, ele se refere a gente, às vezes, assim, quando vê a gente falando aqui, fala assim, como se a gente já tivesse estabilizado a vida. Eu falo, zerou o game, né? Tá todo mundo aqui já sabe de tudo, né? Tem a vida perfeita. Não, eu falo, aqui é tudo perturbado, né? Tudo perturbado.
Nossa, é muita gente. Nossa, é muita gente. Não é, mas é. Aí, Uns mais que uns mais que outros, né? Aí, o que que acontece? Você vai lá e corta o fio. Você joga, a vida interrompe a tua vida. Isso é como se você estivesse cuspindo remédio, né, na cara do médico. Quando você está jogando aquele corpo de volta para Deus. Assim, ó, posta. Essa imagem quem faz não é minha, é da Ivone. Tá? Ela é muito forte, né? Então, assim, a gente não sabe. Você sabe que, assim, ó, como você fala, já foi embora, é lucro. A gente não sabe o que está acontecendo. Muitas das coisas da vida espiritual a gente imagina. Tá? A gente não tem como ver. Ninguém aqui. Ó, eu encontrei com Deus e ele me disse isso. A gente não está nessa. Ó, eu vi Jesus pessoalmente e não me garantiu que é assim. Isso aqui que a gente faz, né, são Eu sou de falar. Eu não falei nada. É verdade. Eu não falei nada. eu encontrei Jesus, eu não, né? Eu não falei nada. Quem você está pensando que é Deus? Né? Eu falo assim, eu? Né? Então, assim, agora me cortou. Não, então, assim, não, isso que a gente faz aqui, a gente está compartilhando as nossas reflexões. Certeza, né? Então, assim, quem garante que a alma não está lá? Quem garante que o espírito não está lá, passando por aqui? Quem garante que aquela dificuldade não está tendo algum impacto na família e está fazendo os familiares repensarem? A gente não sabe. Então, eu acho que o sentido de você ter fé e acreditar em Deus é exatamente entender que as dificuldades que a gente passa muitas vezes são bênçãos, né? São dádivas que a gente recebe. Mas, assim, é certeza? A gente nunca tem, porque na hora do aperto é difícil, né? É difícil. Por isso a importância da nossa fé. E o estudo. E o estudo. Só uma. Eu conheci uma pessoa que era muito boa, muito bondosa, mas muito apegada aos prazeres materiais e tudo e tal. Essa pessoa foi ficando velhinha e tudo e ficou com demência. Com demência, já começou a ficar ali meio desligada da realidade, né? Mas às vezes voltava. E essa pessoa teve uma pneumonia e foi para o hospital. Idoso com pneumonia no hospital, probabilidade dele não voltar, e ele ficou no hospital. Era do sexo masculino. Ele ficou pele e osso no hospital. As escaras foram tão grandes que aparecia um osso aqui da bacia. Ele ficou 9 meses nesse estado no hospital. Um verdadeiro parto. E depois precisou se conversar com ele, se dizer, olha, pode ir, tudo bem, tal, tudo. E num domingo foi. Esse período, depois eu aprendi, e foi esse período onde ele quase não estava mais lá, era um período necessário para ele conseguir sofrer menos com o desligamento. Essa pessoa é meu pai. Então, tudo tem um porquê. Sabe que o meu marido, né, falecido, ele ficou perigoso, ele teve emoção, como é que chama? Essa é minha verdade. Ele ficou perigoso, né, ele deixou nas caras, e aí o filho dele não sabia lugar mais dele. Era perigoso mesmo. Aí eu pensando só nunca mais, vamos tomar uma atitude. Aí eu fui conversar com o médico, né, então, para tudo não dá. E ele me pedia, porque ele não pedia muito para fazer alguma coisa.
Ele falava, você que é amiga dos homens? Porque conseguia falar ainda, né? Pede para fazer alguma coisa. Aí eu e o filho sentando, não, vamos. Ainda eu pensei na hora, ele não tem mais uma gota de sangue para. Se eu tiver cometendo um assassinato, eu assumo e pago depois. Como é que vocês veem isso? Não dava mais, não Nós não tinha vemos mais. nada. A gente não viu mesmo. Não fomos testemunhas do caso. Deixa eu contar uma coisa. Nós, aqui do centro, vou ficar de pé que eu vou falar sentada, tá, gente? Aí até vejo mais um rosto do da frente. Nós, trabalhadores aqui no centro, além de vir aqui, a gente também estuda. Então, a gente tem reuniões, a gente faz reunião online e a gente sempre tem um livro que a gente vai fazendo tudo sequencial. Atualmente, a gente está estudando a obra em que Chico Xavier psicografou, e o Espírito de André Luiz ditou para ele, chama-se Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, se alguém já leu, vai se lembrar, ele vai trazendo, na verdade, ele faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz vai narrando. Né? O primeiro livro foi O Nosso Lar e tal. E, na sequência, ele está fazendo um trabalho de jornalista. Ele está relatando tudo que ele vai trazendo para nós, vai contando para nós como é que as coisas se passam no plano espiritual. E, na verdade, segundo o que já foi revelado pelo Chico Xavier, naquela época que ele fez fez a publicação dessa série, desses livros, Chico Xavier foi extremamente atacado, né? Porque os espíritas da época, muito tradicionais, imagina, ele está exagerando, não é assim que as coisas acontecem. E Emmanuel disse para ele que eles estavam trazendo essas informações de até suavizadas, porque não haveria possibilidade de se entender se fosse falado tudo. Então, era aquela a melhor forma para que fossem trazidas as informações. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, é um trecho dessa jornada do André Luiz, em que ele vai acompanhar o trabalho do plano espiritual em alguns desencarnes. O momento do desencarne. Então, a primeira coisa que vai sendo contado para a gente inclusive a gente ontem conversou sobre isso, né, está lá no capítulo, todos nós temos auxílio, todos nós temos todo um trabalho do plano espiritual que vai nos auxiliar no momento do reencarne, durante a nossa vida e também no momento do desencarne. De acordo com a forma com que cada um de nós se movimente nesse plano, é possível que a gente angarie, às vezes, não exatamente nenhum privilégio, mas é uma forma de auxílio justamente para que a gente continue no processo de evolução. Que a gente já está no caminho, então a gente tem algum auxílio, pode receber algum auxílio no momento do desencarne. E o momento do desencarne é um momento muito delicado, segundo é narrado, porque nós precisamos ter o desligamento de todos os nossos centros de força, tá? E um dos desencarnes em que um dos exemplos que o livro traz é de um personagem, está mais adiante no nosso livro, Sim. mas como a gente está vendo, vou dar um spoiler aqui, porque é exatamente um spoiler. Um dos casos em que ele presenciou, André Luiz, ele chega, é um senhor que ele foi uma pessoa que atuou muito bem, que conduziu a vida da melhor forma possível que ele conseguiu, mas ele ainda se permanecia naquele corpo, tinha uma assistente espiritual que estava ali já há dias, mas ele próprio estava com uma vontade muito férrea, então, tipo aquilo assim, não tinha mais condição daquele corpo físico sustentar, mas ele permanecia. Por quê? Porque ele tinha tido uma esposa e, de uma certa altura da vida, essa esposa
se apaixonou por um outro homem e abandonou. Ele pensava, depois de tempo que ele foi refletindo sobre aquilo que tinha acontecido, ele refletiu e chegou à conclusão de que ele tinha contribuído para aquela ação daquela mulher, na medida em que ele realmente não tinha dado atenção, que ele tinha tratado ela assim, ele não conseguiu manter, porque toda a responsabilidade de uma união nunca é de uma pessoa só. Então, por mais que uma pessoa faça alguma coisa, tem alguma ação da outra, não estou falando de culpa, tá? E muitas vezes alguém toma alguma atitude e que não é exatamente responsabilidade nem culpa do outro, é a escolha da outra pessoa, que não tem a ver com o que a outra fez ou deixou de fazer. Porém, esse senhor refletiu que ele tinha tomado algumas atitudes e que, de alguma forma, ele também tinha uma certa responsabilidade por aquela atitude que a mulher. Então, ele só ficava chamando o nome da esposa, que agora já me fugiu o nome. Mas ele falava, eu queria me encontrar, eu queria pedir perdão para fulana, para Maria, eu vou chamar assim. A gente falou de Maria. Eu queria pedir perdão. E ele estava ali agarrado porque, de alguma forma. E o André Luiz ficou tão comovido com aquilo que ele virou para o Jerônimo, que era o mentor que estava acompanhando ele ali, e disse assim, escuta, mas não tem como a gente trazer essa Maria aqui, né? Porque já está na hora dele ir embora. Daí, ele disse, olha, é o seguinte, o que ele não sabe é que a Maria, ela já se encarnou faz muito tempo. Então, não tem como. Mas a gente conseguiu, por ele, pela forma como ele se comportou e tudo mais, a gente conseguiu fazer com que eles pudessem se encontrar em sonho. Porque se ele estava encarnado, ela já tinha se encarnado, eles iam promover esse encontro no sonho. E aí adormeceram, deram espaço para que esse senhor adormecesse. E aí, no que ele dormiu, ele vê a Maria. E essa Maria, diferente de como ele narrava, ele falava, tão linda, ela era tão boa, e não sei o que, não sei o que. Quando aparece no sonho e o André Luiz vê ela chegando, não era aquela pessoa, ela estava muito mal, porque ela tinha passado por muitos sofrimentos. E aí ela fala para ele, fulano, João da vida, vai. A gente inclusive é Maria, né? Me perdoa, eu sofri muito. Aquela pessoa por quem eu achava que eu estava apaixonada me abandonou também, e eu passei por dificuldades atrozes. E ele fala para ela, não, você que me perdoa. E eu não consegui ser aquilo que a sua alma pedia. Então, houve a possibilidade de um encontro, e que ambos se olharam, né, com muito cuidado, com muito amor, com muito respeito, e ela se afastou, e ele, né, acordou, e ainda, né, naquele coisa, ainda falou, nossa, eu me encontrei. Então, ele estava na passagem entre encarnado para desencarnado, ele achou que ela tinha ido visitá-lo mesmo, e ele falou assim, agora eu posso morrer em paz. Foi aí que foi ele próprio, aquele caso, naquela condição, tá? A gente nunca diz aqui que as coisas são exatamente assim, estou dando um exemplo. E aí ele falou assim, tá, e aí houve a possibilidade. E aí os espíritos puderam fazer a sessão, o desligamento de tudo, até onde é narrado. O último é o centro vital central. E só que ele tinha tanto medo de morrer que ele, no que ele se desligou do corpo, ele teve acesso à visão de todos os outros que estavam desencarnados ali naquele hospital ao redor. E ele ficou achando que ele estava indo para um lugar muito ruim, porque tinha gente com uma aparência muito doentia. Então ele queria voltar para o corpo.
Porque ele falou assim, não, peraí, agora eu vou umbral agora. E aí, os espíritos amparadores acalmaram, né? Cuidaram dele, deram um passe e provocando aquele sono para auxiliar, e ele foi levado para um lugar onde ele realmente deveria ir. O que eu estou dizendo com essa história? Todo desencarne tem as suas especificidades. E a gente não sabe qual é o momento adequado, porque existe muita coisa ao redor. Existem as pessoas que estão encarnadas que precisam ter aquele aprendizado, né? E aí, a gente também não sabe o que está no interior de quem está ao redor. Quem somos nós para julgar qualquer atitude de um familiar? Jamais a gente pode fazer isso, porque só quem sabe de si é a gente mesmo. Então, assim, nós aqui não temos nem condição de dizer, como colocar, como é que a gente vê isso. A gente vê como uma coisa assim, o fato é esse, o fato não foi aquele. É isso, sabe? Então, mas o mais importante de tudo, no meu entendimento, é nesse sentido. E foi muito pertinente, entendi a colocação do Alexandre contando isso, né? Nós recebemos uma oportunidade preciosa e dizer não para essa oportunidade através da nossa vontade própria de cortar o nosso laço com essa vida não é uma coisa boa. Tá seja gentil. A nossa irmã que falou. No momento tinha me dito na cabeça, quando a pessoa está em coma, fica e fala que é a morte cerebral, fica, e as pessoas podem decidir se desliga ou não os aparelhos. Isso não seria a decisão de uma terceira pessoa e não da pessoa que está em coma? Sim, mas tudo tem exatamente isso que eu te falei. Cada situação vai demandar uma atitude dos familiares, dos médicos que estão ao redor, e tudo tem ação e reação. E aí não cabe a nenhum de nós dizer se a atitude do médico foi certa, se a atitude do familiar que teve um desligamento. Assim que são as coisas. Acho que a gente traz no entendimento da doutrina espírita algo que, justamente por isso, ela é chamada de consolador, né? O consolador prometido. De a gente olhar para o nosso semelhante com muito amor, com muito respeito, porque ninguém sabe a dor do coração de ninguém. Então, a pessoa vai saber que tudo tem ação, toda ação, a cada ação corresponde a uma reação, e é assim que é. Mas que a gente olhe para isso com muito cuidado, com muita compaixão. Porque as pessoas só fazem o que podem dentro das circunstâncias nas quais elas estão inscritas. E cada um é que sabe. Como dizia minha mãe, o coração é terra que ninguém pisa. Né? Eu acho que é isso. Cada circunstância traz o seu diferencial. Né? Tudo tem a sua diferença. A gente quer falar? Oi, só Olha, eu falei da sua questão e a da Yara também. Uma forma que eu acho que muito, pelo menos para mim, consola bastante, é pensar assim, você fez o que era possível naquele momento. Mas eu não sou, né? É relacionamento. não. Então, assim, a resposta não tem como a gente saber e também não adianta ficar. Não tem como mudar. Dentro Já das foi. forças possíveis e do que dava para ser feito, foi o que foi feito. O importante é estar em paz e não ter culpa. É verdade. Então, assim, passando isso, sim. Algumas pessoas desligando que ficam bem, outras pessoas não desligando que ficam bem. E não dá para ter uma resposta em relação a isso. Eu pelo menos vejo assim, na minha família tem alguns casos da gente combinar com a pessoa e ninguém parar de mandar desligar. Então, e de pessoas que também nunca disseram que não era para desligar e chegou uma hora que os filhos disseram, a gente vai esgotar. Não tem volta e falaram, olha, a partir daqui não dá nada além do que seja tirar, não deixar a pessoa com dor. Se não ficar com dor,
não fazia. Então, assim, não tem. São os chamados isso. cuidados paliativos. E muitas vezes é a opção que você tem. Fazer uma ponderação, que me preocupa um pouco uma observação que foi feita, então vou tentar situar bem aquilo que eu penso a esse respeito. A gente tem livre-arbítrio, sim. Todos nós temos o livre-arbítrio, né? É uma faculdade, uma possibilidade que foi colocada à nossa disposição. Mas quando a gente exerce esse livre-arbítrio que nós temos e a espiritualidade respeita no grau máximo que vocês possam imaginar, tá? Qual é a consequência disso? A consequência de exercer o livre-arbítrio é fazer escolhas. Então, a gente faz as escolhas. Podemos fazer escolhas certas e podemos fazer escolhas erradas, tá? Então, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente responde pelas escolhas que faz a partir do exercício do livre-arbítrio, tá? Então, a responsabilidade vai existir, seja uma boa escolha ou seja uma má escolha. Então, acho que isso é importante a gente ter a noção exata. Nós temos sim o livre-arbítrio, mas a gente responde pelas consequências do exercício desse livre-arbítrio. Eu repito, a espiritualidade respeita isso no grau mais elevado que vocês puderem imaginar. Tá? Eu só queria trazer um exemplo rápido. O que a Carol disse, que aí eu... Não, é Paula. Ah, desculpa. Desculpa. Paula, que a Paula disse. Aconteceu com o tio. Foi dado morte cerebral para ele. E aí chegou-se a uma situação em que falou para a família, agora vocês precisam decidir. E aí o que a família decidiu foi, isso era uma quarta-feira à noite, a família decidiu que ia orar. No dia seguinte, no dia seguinte ele teve uma melhora. E aí todo mundo ficou em êxtase. Ele vai voltar. Poxa, mas era que era da morte. E aí, o que aconteceu? O que estava até então? Todo mundo ali ligado, todo mundo ali, vai. Luta. Vejam como nós somos, muitas vezes, encarnados obsessores de nós mesmos. Fica. Quando ele teve uma melhora incrível, eu, como parente, estava ali para visitar, mas eu comecei a ver o filho falando, cara, eu vou para casa tomar um banho. Aí eu falou, tá bom, então vamos jantar? É, só relaxou, Vamos jantar. A minha tia falou, vamos. Ele morre à 1h da manhã. Então, mas vejam, eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que o Dr. Nicolau vai se lembrar disso. Eu fiquei, já frequentando o centro, essa situação para mim mexeu tanto comigo, que eu lembro de mandar uma mensagem para você dizendo, eu estou questionando que tipo de espírita sou eu. Então vejam, aqui não tem ninguém superior a ninguém. Por quê? Quando teve a morte cerebral, eu fui até o quarto para fazer as orações para ajudá-lo a desencarnar. Quando ele teve a melhora, e todo mundo dizendo, tá vendo? A gente não pode deixar de ter fé. Eu olhei para mim e falei, e eu fazendo oração para desencarne? Eu lembro de mandar mensagem para ele chorando. Que espírita de meia tigela era eu, que não estava acreditando. E aí depois veio ver a melhor memória. Ali teve uma última conexão que eu tive mesmo. E eu tenho muito orgulho disso. Mas veja, morte cerebral. Quando a família... vocês podem escolher, eles escolheram. Exato. Mas era a hora dele. Naquele dia, não. Era daí 24 horas. Então, é cada caso. E eu sempre falo, é um testemunho de aprendizado para todos. Ele desencarnou me ensinando. E me ensinando a ser mais espírita do que eu era até então. Né? Colocando-se à prova. Então, até nisso tem. Nossa existência até o final, e aí é uma existência eterna, é aprendizado para nós e para os outros. Mas esse momento é comum, então não adianta vocês, né? Eu acho que tecnicamente, organicamente, espiritualmente, é o momento que você libera tudo que você tem de resto disso no livro, deixa aqui, libera, se dá aquela legal, tudo isso é comum. Mas no momento é isso. Bom, É isso. então, gente, vejam, eu só queria arrematar hoje
contando para muitos que, né, estão vendo pela primeira vez ou que estão participando. Vocês vejam que a gente segue estudando o Livro dos Espíritos e às vezes a gente está numa questão que ela vai trazendo um assunto, uma discussão, que ela está correlata, foi chamada por aquilo que a gente leu, mas ela não está totalmente voltada, não é exatamente aquele assunto. Mas a gente sabe que também isso não é por acaso. Então, hoje nós falamos muito aqui sobre desencarne. Certamente era para cada um de nós poder refletir, porque é uma possibilidade, cada um que assuma ou não essa possibilidade de reflexão, e lembrando sempre, nós não estamos sós em nenhum sentido, nem no sentido de estarmos sendo auxiliados, cuidados, como também no sentido de sermos colegas. Porque com certeza nós não estamos sós aqui, estamos conversando sobre esse assunto, sendo que existem muitos outros que também precisavam que a gente discutisse esse assunto. Então, é sempre nesse sentido que a gente faz esse reforço. E aí, hoje, a gente agradece a presença de quem está em casa, a presença de cada um de vocês, a presença de cada um de vocês que estão aqui. E a gente vai encerrar por hoje, até a próxima terça-feira, tá bom? E fazemos, então, a nossa oração de finalização. Alguém quer fazer? Eu faço, não quero saber. Vamos elevando nosso pensamento em Deus, em Jesus, respirando fundo. Mestre Jesus, espiritualidade bendita, agradecemos essa oportunidade tão maravilhosa de aprendermos em conjunto, de podermos refletir. Aqui nós estamos aprendendo com amor, para que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos e principalmente no caminho de Jesus. E cada uma dessas reflexões que aconteceram hoje, que elas sejam como um farol nas nossas caminhadas. Cada um caminhando e exercendo a sua. E principalmente para que nós possamos entender que somos todos filhos de Deus. Estamos todos num grande e maravilhoso barco terrestre. Somos iguais, irmãos, lutando pelo amor para o amor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode fazer uma boa noite. Deixa eu ver se tá bom.